Olá, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista da Granja Viana. Vamos hoje um culto, como estamos tendo, culto somente virtual. Muito triste, porque gostaríamos de abraçar você e ver você ao vivo, mas não está sendo possível nessa época. Mas logo vai passar e vamos começar o nosso culto. Hoje estamos com algum probleminha no YouTube. Provavelmente esse culto vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube, mas nas outras redes sociais nós estamos transmitindo ao vivo, tá bom? Então que esse culto seja muito abençoado para você, para mim, e que Deus possa estar transformando as nossas vidas, consolando nossos corações aqui. Vamos orar para começar nosso culto? Então vamos lá. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua graça, tua misericórdia, por nós. Somente por isso nós estamos aqui. Obrigado por esses momentos difíceis, mas momentos onde podemos ter mais comunhão com as nossas famílias e com as outras pessoas, pelas redes sociais ou pelo telefone. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem dado a gente. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja louvado, única pessoa a ser louvado nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Acompanhe a gente no louvor que vai ser tocado agora e cantado. Vamos lá. Olá, meu irmão, minha irmã. É muito bom estarmos virtualmente e sabemos que o Senhor está conosco. Ele nos convida a adorarmos e vamos adorá-lo. E o Salmo 103 diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Bendizei ao Senhor, toda a terra cantai a glória do teu nome. Aclamai ao Senhor, todos os povos proclamem sua majestade. Dai glória ao seu louvor, tremendos são os seus feitos e suas maravilhas. Tão grande é o seu poder, exaltai aquele que venceu. Toda a terra sempre adorará e louvores cantará ao seu nome, Jesus, pois ele é tremendo e poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, é o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre. Bendizei ao Senhor, toda a terra cantai a glória do seu nome. Aclamai ao Senhor, todos os povos proclamem sua majestade. Dai glória ao seu louvor, tremendos são os seus feitos e suas maravilhas. Tão grande é o seu poder, exaltai aquele que venceu. Toda a terra sempre adorará e louvores cantará ao seu nome, Jesus, pois ele é tremendo e poderoso. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
foi para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Muito bem, agora vamos ter o nosso momento de oração. E como fazemos todo domingo, nós gostamos que esse momento de oração comece com a palavra de Deus. Aliás, todos os nossos momentos de oração deveriam começar com a palavra de Deus, não as nossas palavras. Porque se nós começarmos ouvindo Deus e depois falarmos, a nossa oração vai ser diferente.
Então, como todo domingo fazemos, nós lemos um texto da Bíblia e baseamos nossa oração nesse texto da Bíblia. E esse texto vai banhar o nosso coração e isso vai fazer com que a nossa oração seja diferente. Hoje eu queria meditar, para nós orarmos, o Salmo 61. Salmo 61 é o Salmo de Davi, Salmo davídico, e ele começa esse Salmo, versículo 1 e 2, dizendo: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Como será que estava o coração de Davi ao escrever esse salmo? Provavelmente ele estava fugindo. Ele estava fugindo porque o seu filho Absalão o havia destronado, havia feito um levante no trono e ele tinha sido expulso do seu palácio de Jerusalém e ele estava realmente lamentando. Esse é um salmo de lamento. Então, provavelmente foi nessa época que Absalão tomou o poder e tomou o trono de Davi. E ele fala: nos confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Eu não sei como é que é no seu coração. Provavelmente o nosso problema, o seu problema, não é tão grande quanto de Davi, que estava vendo o seu filho traí-lo, estava vendo o seu filho tirar o seu trono. Então ele deveria realmente estar muito abatido. Mas ele ora, e ele fala: leva-me para a rocha, e que é alta demais para mim. Alta demais, leva-me para a rocha, para a salvação que é muito inatingível para mim. Como a nossa salvação é inatingível, a rocha que Jesus Cristo, não conseguimos chegar a ele sem que o Espírito Santo nos leve. Mas nós podemos orar, mesmo na nossa não conseguindo chegar por nossas forças, mas ele nos leva. Então, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Às vezes o meu pecado me impede, mas a graça e a misericórdia de Deus nos leva. Por isso que ele pede. Versículo 3, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. Ele quer sempre estar no tabernáculo de Deus, ele quer estar presente na presença de Deus. Essa é a nossa fome. A nossa fome está na presença do Senhor. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. É a proteção. Como a galinha pega os seus pintinhos, assim Deus nos pega como seu povo, Jesus nos pega. Então, no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Ouviste, ó Deus, os meus votos. Quais são os nossos votos? Nossos votos são de servir ao Senhor, de nos submeter a Ele. Ele ouve esses votos. E aí a gente vai ficar protegido debaixo das suas asas. Versículo 6, dias sobre dias acrescentas ao rei, durante os seus anos, gerações após gerações. Ele era o rei, estava sendo expulso por seu filho, depois ele voltou. Mas ele ora para que esse reinado volte. E nós devemos orar pelas nossas autoridades. Isso aí está em 1 Timóteo 2, devemos orar para que vá bem a nossa vida, que possamos ir bem. Então devemos orar pelas nossas autoridades, principalmente agora, nesses momentos difíceis que estamos passando. Permaneça para sempre, versículo 7, diante de Deus, conceda-lhe que a bondade, a fidelidade o preserve. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. É um lamento. Nós estamos numa situação difícil, presos em casa. Às vezes podemos estar lamentando, mas a gente tem que ansiar a rocha, ansiar o Senhor, ansiar Jesus. Esse é o nosso anseio. E aí a gente tem que estar ansioso pelo tabernáculo, pela presença do Senhor. Isso vai nos fazer bem. Então agora, faça uma lista do que está atingindo você, afligindo você. Como Davi. E se você está realmente com essa oração dos confins da terra, clamando, com uma alma abatida, vamos orar ao Senhor.
entregar e ir buscar essa rocha, para que o Espírito Santo nos leve a ela e lá a gente ache consolo. Tá bom? Vamos orar? Ó nosso Deus e Pai, eu não sei os problemas que podem estar os nossos ouvintes tendo agora, mas Tu sabes. E Tu és a rocha, Senhor Deus. Que nós possamos atingi-lo, que nós possamos ter comunhão contigo. Agora não precisamos ter um tabernáculo físico, mas temos o Senhor conosco aqui agora, com Teu Santo Espírito. Ó Deus, consola, preserva a nossa vida, que nós possamos louvar o Teu nome e a nossa vida ser alegre, porque nós temos o Senhor, a nossa rocha. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, agora vamos ver o IBG Vida, que são os recados da nossa igreja. Vamos lá? Vamos lá. Bem-vindos à Igreja Vida, um espaço falando sobre a vida da nossa igreja. Pessoal, eu quero começar os avisos de hoje falando sobre doações. Devido a toda essa crise causada pelo Covid-19, o número de pessoas que precisam das nossas doações de cesta básica aumentou. Então eu peço, façam doações, nos ajude para que nós consigamos continuar sustentando toda essa obra com essas pessoas. Para fazer as doações, peço que vocês mandem uma mensagem para esse número que vai estar aqui embaixo, que é o WhatsApp da nossa igreja, e nós entraremos em contato com vocês, passando os nossos dados bancários. Faça uma doação e contribui com essa obra. E aproveitando que a maioria de nós está em casa, vamos aproveitar esse tempo para fazer aquela limpa no guarda-roupa e separar algumas doações para o bazar. Lembrando que o nosso bazar acontecerá no segundo semestre desse ano. Um recado importante. O Ministério de Mulheres da nossa igreja mapeou toda a comunidade de mulheres para receber um telefonema semanal de oração. Caso você, mulher, não tenha recebido nenhum telefonema, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp com o seu nome e o seu telefone e entraremos em contato com você. Pessoal, preste atenção agora nas nossas atividades semanais. Não deixe de ouvir as nossas devocionais, o nosso IBGVcast, de participar da programação dos jovens, do IBGV Juntinhos, dos nossos cultos da manhã e da noite e também ouça a nossa playlist. E o nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que todos esses avisos vocês terão acesso através do nosso boletim, pelo aplicativo Media Code, por nossas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube. Lembrando agora que todos os domingos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através da nossa página do Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Não deixe de acessar, assistir, compartilhar e curtir. Gente, por hoje é só. Até semana que vem. Tchau! Muito bem, agora nós vamos fazer um momento, como fazemos todo domingo, um momento de ofertas. Nossa igreja está fechada, mas nós temos mais despesas do que nós temos tido ultimamente. Nós compramos muito mais cestas básicas para distribuição, para comunidades carentes, pessoas carentes. Então, e as nossas despesas fixas continuam com os nossos missionários, nossos funcionários, nossos missionários. Então, você pense agora e ore, e vai aparecer o número da conta do banco para você depositar, para que nós possamos ter condições de manter os nossos compromissos. Então, agora, enquanto ouvimos essa música, pense, ore, vai aparecer no vídeo aí a nossa conta, ou então no nosso site, tem outras maneiras de você contribuir, só chamar www.ibgranjaviana.com.br. Mas você vai dar só se for com amor, com alegria no coração, não por constrangimento. Então, enquanto cantamos agora mais uma música, faça pelo menos um voto no seu coração. Eu vou contribuir hoje à noite ou amanhã, quando puder, fazer esse depósito. Tá bom? Deus abençoe vocês. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. E assim cremos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vamos dizer: não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E assim cremos, para a glória de Jesus. Amém. Rei.
Queria que ficasse aqui para ser simbólico. É uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa noite. Seja bem-vindo, né? O pastor Paulo já falou aí, mas eu também quero dar as boas-vindas a você, dizer que o nosso coração não aguenta mais de saudades do nosso encontro, do nosso ajuntamento. É claro que a Bíblia diz que nós estamos unidos não pelo espaço físico, nós estamos unidos, a nossa unidade está justamente em Cristo. Por meio de Cristo, nós nos tornamos um só corpo. Então, nós estamos juntos com você aqui, mesmo distante online, estamos juntos com a igreja, o corpo de Cristo espalhado pela terra, desde a igreja perseguida, a igreja livre, e agora nós, a igreja confinada, quarentenada. Porém, nós não estamos de maneira nenhuma separados apenas fisicamente, mas estamos com muitas saudades dos nossos encontros, dos nossos abraços, das nossas conversas, da nossa celebração juntos. Mas o Senhor nos dará essa oportunidade, acredito que muito em breve. Eu gostaria de reforçar dois recados gostaria de reforçar, na verdade. Um é sobre o Media Code. Se você não conhece o Media Code, você vai na sua loja de aplicativos no celular, seja iPhone ou Android, e você põe lá Media Code e vai aparecer lá, você baixa, porque nós vamos estar passando muitas informações através desse aplicativo. Então, toda a nossa programação, toda a nossa grade de programação semanal, todas as nossas atividades, e seria muito bom se você pudesse participar conosco. Então, baixe lá esse aplicativo. Uma segunda coisa que eu queria falar, reforçar o aviso, é que nós estamos tendo, todos os dias da semana, nós temos um devocional. E o nosso devocional, ele tem sido publicado no Spotify. Então, se você tem o Spotify, você vai lá, IBGVcast, e aparece lá os nossos devocionais. E também, não somente os devocionais, nós temos uma série feita pelo Thomas, nosso querido Thomas, fez uma série que você pode ouvir sobre Sou Cristão, e daí? Muito bacana. E especialmente essa semana, começamos ontem, nós estamos publicando todas as manhãs no IBGVcast um devocional sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Então, não sei se você sabe, mas Cristo pronunciou 7 palavras na cruz. E nós queremos fazer uma reflexão nessa semana que se inicia, chamada Semana Santa, né? Que antecede a Páscoa. Nós queremos refletir com você sobre essas 7 palavras, tá bom? Então, você só acessar no Spotify ou na nossa página ibgranjaviana.com.br. Também tem as informações como você pode acessar. É uma maneira de nós nos mantermos conectados e, claro, aproveitarmos para refletir sobre a palavra de Deus. Vai ser muito bom se você puder nos acompanhar. Não esqueça esse recado, por favor. Uma outra coisa, sexta-feira nós temos um culto especial online, claro, né? Às 20 horas, será o culto da paixão. Nesse culto nós vamos fazer um culto litúrgico e refletindo sobre a crucificação, a paixão de Cristo. Então, eu sei que é um feriado, queria convidar você a juntar-se com a sua família e participar conosco dessa reflexão tão importante para a nossa fé, tão importante para a nossa redenção. Então, nós vamos estar, eu, pastor Paulo e mais os irmãos, fazendo essa transmissão e refletindo. Então, convido você e sua família para nós fazermos esse tempo, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias. Queria que você abrisse a palavra de Deus. Hoje, como nós falamos, né, dá-se início à chamada Semana Santa, a semana que antecede a Páscoa. Liturgicamente está vivendo o período da Quaresma, né, são 40 dias antes da Páscoa. E agora a gente começa a última semana, e começa com o Domingo de Ramos. Eu sei que você conhece o Domingo de Ramos, aquela entrada triunfal, nós vimos o vídeo aí. Nós vamos fazer uma leitura bíblica acerca do Domingo de Ramos. Pela manhã o pastor Paulo pregou também, muito, muito bom, por que Jesus morreu, quem levou Jesus à cruz. E agora eu queria refletir também um pouco sobre esse texto. Está em Mateus 21, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11.
Então, eu queria que você pudesse abrir o texto, vai aparecer aí também, mas se você puder abrir e ler com a gente, é muito importante a leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 21, a partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima dele as suas vestes. Sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvore, espalhando-o pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Queria convidar você para orar mais uma vez. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pela possibilidade que temos, através da tecnologia, de estarmos falando e ouvindo e, de alguma forma, reunidos por meio do Jesus, que é o nosso mediador, o nosso Senhor e o cabeça da igreja. Obrigado porque esse texto tão crucial, tão central para a nossa fé, tá? Nos traz tantas lembranças, tantas histórias, quanta coisa está no contexto desse texto e por trás desse texto, no sentido de que toda a história da redenção, de alguma maneira começa a, de forma efetiva, ser realizada. Bendito seja o Senhor por esse privilégio. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Nós possamos ser desafiados e exortados, edificados e consolados pela Tua palavra. Tanto nós que estamos aqui, oramos pela igreja perseguida, oramos pela igreja confinada, oramos pela igreja livre, pedimos a Tua bênção sobre nós. Dirige-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse texto é extremamente belo, mas além de belo, ele tem muita instrução para todos nós. E o Domingo de Ramos acontece justamente por causa dessa entrada triunfal, onde se colocam os ramos. É interessante que eu estou lendo o texto de Mateus, porque eu gosto dele, eu acho ele mais rico de detalhes, mas daqui a pouco nós vamos a Marcos também. E em Marcos, capítulo 7 ou 8, ali, mas acho que é 8, 7. Jesus tem uma conversa com seus discípulos, na metade mais ou menos do seu ministério, e Jesus, então, faz uma pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Né? Esse texto também tem em Mateus 17, e há uma resposta aos discípulos. Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, João Batista, alguns dos profetas. Então Jesus volta para os discípulos e diz: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E ali, a messianidade de Jesus, ou seja, ali é revelado de maneira clara para os discípulos quem é Jesus. É o que ele é o Messias aguardado, é a grande esperança de salvação, não somente de Israel, mas de toda a humanidade. Jesus, nele, as promessas do Antigo Testamento todas encontram seu cumprimento. Ele é a esperança, ele é o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus. Ele é o próprio Deus que se faz homem
e assume esse lugar de cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E o fato é que a partir dali, desse momento, seja Mateus, seja Marcos, Jesus começa agora uma outra dinâmica do seu ministério, que é apontar para a plenitude do seu sacrifício, que é a morte na cruz. E isso nós vemos, por exemplo, Marcos 8, 31 e 32, Marcos 9, 30 e 31, Marcos 10, do 30 ao 34, ele começa a predizer a sua morte. Isso causa espanto aos discípulos. Primeiramente em Pedro diz, não, de maneiras nenhuma. O Senhor fala, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Pedro diz, não, o Senhor não vai. E Jesus dá uma repreensão a Pedro, na verdade diz, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas dos homens, de Deus, mas somente das coisas dos homens. Então Jesus prediz a sua morte. Isso lá em Marcos, ele faz essas 3 afirmações no espaço de apenas 3 capítulos. Ele sabia que a sua morte não era secundária. Ele não era secundária, não era periférica, e que ele sabia que sua morte não era secundária e não era periférica a sua missão. E Jesus conta não apenas que ia morrer, mas por qual razão ele o faria. Então ele começa a alertar os seus discípulos para a plenitude do seu sacrifício, que é a morte na cruz. Isso se daria em Jerusalém. Então, por exemplo, Marcos 10, 45, Jesus diz qual a razão que ele morreria. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele começa a mostrar aos seus discípulos que ele precisaria morrer a fim de que ele satisfizesse a justiça de Deus. Não sei se os irmãos vão lembrar, quando Jesus encontra João Batista e ele vai ao encontro de João Batista para receber o batismo, e João diz, eu que preciso ir a ti, tu vens a mim. Ele diz, basta, é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. E Jesus veio para satisfazer essa justiça de Deus. Em Romanos está bem claro isso, e ele então começa a indicar esses passos que ele iria. Mas, meus irmãos, eu estava meditando isso e lendo vários textos dos evangelhos sobre essa caminhada de Jesus até a cruz. E é muito interessante que a gente percebe que os discípulos não entendem plenamente, né? Aqui e acolá nos evangelhos, algum dos evangelistas, João vai dizer, depois da ressurreição eles entenderam, mas até lá eles não entendem plenamente o que Jesus está dizendo. E é uma caminhada, de certa maneira, solitária no sentido de que ele tem os discípulos, ele tem a multidão em sua volta, mas o que ele diz e a sua missão não é entendida plenamente. Isso é muito interessante, porque eu comecei a refletir sobre essa caminhada solitária no sofrimento. Não é isso que nós vamos falar, mas apenas para você pensar, né? A carta aos Hebreus diz que ele intercede por nós, porque ele experimentou em si mesmo todas as nossas angústias. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é solidão. E a solidão no meio do sofrimento. E foi isso, e é isso que a gente percebe, porque ele fala com os discípulos, mas eles não entendem. Eu não sei se você lembra o texto, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala umas 3, 4 vezes e os discípulos não entendem. Ele chega para falar com a família de Lázaro e a família de Lázaro não entende. Maria, sua irmã, não entende. E essa é a caminhada de Jesus, é uma caminhada solitária, mas uma coisa interessante na caminhada de Jesus para a cruz, para cumprir a sua missão, para cumprir o propósito e a vontade de Deus que foi determinado antes da fundação do mundo, Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nessa caminhada, ele vai mostrar para nós o caminho, né? Ele diz sempre, o Pai está comigo. Em João capítulo 16, Jesus diz, o Pai está comigo, eu não estou só. O Pai está comigo. Essa relação do Pai com Jesus, do Deus Filho com Deus Pai,
E essa mediação do Espírito, essa junção da Trindade no plano de redentivo, é um ensino para nós. Quando enfrentamos também solidão e quando enfrentamos essa solidão que não é compreendida. Jesus sabe muito bem o que é isso. E ele fala, ele ensina. Você imagina você 3 anos tendo como professor, como mestre, o próprio Deus encarnado. E mesmo assim os discípulos não compreendiam todos os movimentos de Jesus. Você percebe que os discípulos não estão ligados. Por exemplo, Jesus falou, olha, eu preciso de companhia para oração. E ele leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E quando chega lá, eles dormem. Jesus diz, a minha alma está angustiada pelo que se aproxima. E eles dormem. Então, nós nem sempre compreenderemos, nem sempre, quase nunca compreendemos os planos de Deus. A gente olha para determinadas realidades e julgamos, apontamos situações. Mas Jesus deixa claro que a partir daquele momento, a sua caminhada começa a ser dada passo a passo em direção do seu sacrifício vicário, do seu sacrifício na cruz. E ele vai fazendo isso de maneira muito, muito consciente. Ele diz, a minha hora está se aproximando. E então ele deixa claro isso em Marcos 10:45, vai morrer para quê? Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para morrer, para pagar o resgate por nossa libertação, pela libertação não somente minha, sua individual, mas pela libertação do cosmos, de toda a criação de Deus. Ele, através do seu sofrimento, morte, ressurreição, ele veio redimir toda a criação, trazê-la de volta a Deus. Então, desculpa que a minha introdução é alongada, mas esse texto tem falado muito ao meu coração, eu queria repartir com vocês, ainda bem que nós estamos online, podemos gastar um pouco mais de tempo nisso. Mas eu quero que você pense aqui, então, nesse capítulo 21, essa entrada triunfal de Jesus, ela é proposital, ela é consciente e ela foi profetizada. Foi profetizada. E foi profetizada onde? No livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 e 10, ele diz, alegre-se, o profeta Isaías diz, alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações, seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Zacarias 9:9-10, profetiza essa entrada do Senhor, vindicando o seu reinado, o seu reino, né, como rei. Então o profeta diz isso, texto muito interessante, mas também a resposta do povo também foi profetizada. E onde foi profetizada? Salmo 118, capítulo, versículos 1 e 2 e 19-29, nós vamos ler lá, Salmo 118, diz assim, versículo 19-29, eu vou ler só alguns versículos, diz, eu te dou graças porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de ver. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. E aí ele continua o Salmo. E também é interessante que essa entrada de Jesus, ela não ela é profetizada por Zacarias, a maneira como ele entra, como ele chega, em cima de um jumento, um rei humilde. A resposta do povo está lá, no Salmo 118, mas também essa entrada não foi uma coisa incomum para o povo de Israel, porque no livro de 1 Reis,
1 Reis 32, nós vamos, desculpa, 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, nós vamos ver a maneira como as pessoas jogam os panos para que um rei que foi ungido sobre Israel fosse reconhecido. Então, aquela forma era uma forma de reconhecer o rei. Também em 1 Reis 1, 32 a 40, quando Salomão é ungido rei, Davi coloca ele sobre um jumento, um burro, fala uma mula, um jumentinho, e essa maneira que Salomão entra, então, era a maneira que o rei entrava em Israel. Então, veja, todo o contexto foi preparado pelas Escrituras para que a gente entenda que nada do que foi feito sem que houvesse profetizado. As Escrituras haviam dito, desde a maneira como ele ia entrar sobre o jumentinho, de forma humilde, assim também a maneira como ele ia ser recebido pelo povo. O povo identificou isso. O povo fez a conexão com a maneira como ele veio, quem ele era, e com a promessa. Por isso eles o saúdam e eles cantam, e ele diz: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana quer dizer, salva-nos já, salva-nos agora. E qual é o contexto desse povo que canta isso? Primeiro, esse povo está há muito tempo sem ouvir a voz profética. A voz profética era a voz de Deus ao seu povo. E esse povo estava oprimido, foi oprimido séculos anteriores ao nascimento de Cristo, muitas guerras no contexto da Palestina e envolvendo o povo de Deus. E agora eles estavam sob o tacão, o governo opressor de Roma, que cobrava sobre eles impostos e estavam de posse da sua terra. Esse povo está gemendo pela manifestação da grande salvação de Deus prometida no Antigo Testamento, a partir de Gênesis 3,15, e depois dos acontecimentos mais recentes, pelo menos 4 séculos antes de Cristo, desde a volta do cativeiro babilônico, que foi um sofrimento grande para o povo de Judá, até o nascimento de Cristo, esse povo está sofrendo por ouvir a voz profética de Deus. E essa voz irrompe com João Batista no deserto, que veio abrir o caminho para o Senhor Jesus, mas também quando o povo começa a ouvir o próprio Jesus, eles identificam a voz de Deus. São várias as passagens dos evangelhos onde o povo fica abismado e dizendo: ele fala como quem tem autoridade. As multidões afluíam a Jesus para ouvir o seu ensinamento, porque identificavam no seu ensinamento a autoridade da parte de Deus. Quando esse povo vê essa entrada triunfal, da forma como ele vem, eu posso dizer até aqui todos os elementos litúrgicos da entrada de Jesus, a sua maneira de vir, o povo saúdam e o identificam como o Messias. Mas é interessante que essa expectativa, o Mateus deixa uma pequena pista para a gente, no versículo 10 do capítulo 21, quando ele dizia: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Então, alguns cantavam hosanas, os que vinham atrás jogavam seus panos, ele ia passando, jogavam os ramos, saudando como um rei, reconhecendo-o como um rei, mas ele diz que no versículo 10, toda a cidade alvoroçou e perguntavam: quem é este? Essa pergunta Mateus vai fazer não somente nesse momento, ou ele vai registrar essa pergunta não somente nesse momento, mas em outros momentos também. Quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos dizem: quem é este que acalma a tempestade? Que por sua palavra os mares se acalmam e os ventos ficam calados. Quem é esse? E alguém responde: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. É muito interessante, né? Porque essas expectativas messiânicas, elas estão presentes aqui. É claro que essa expectativa, vendo alguém que é um rei, a opressão que ele sofria, o anseio pela salvação e por retomar a sua terra e ter sobre ela pleno domínio e todas as promessas do Antigo Testamento sobre a terra, esse povo esperava que o rei viesse para tirá-lo do tacão, um rei
nos moldes de Davi, tanto é que ele diz que ele, usando ao filho de Davi, então havia uma expectativa de que ele fosse libertá-los do tacão de Roma, livrá-los da opressão política que eles sofriam também. Eles tinham essas expectativas, mas outros diziam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Por muitas vezes, esse título de profeta atribuído de Nazaré da Galiléia, a gente lembra que em algum momento alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galiléia, uma pequena vila de um lugar insignificante, de uma região insignificante, pobre e à parte da religião e das expectativas messiânicas, inclusive. Então você vê que há uma expectativa de alguém que vai libertar o povo, ao mesmo tempo é um profeta de Nazaré da Galiléia, talvez, não sei se estava ajustada com aquilo que a palavra de Deus dizia e sobre aquilo que o próprio Jesus veio para mostrar que ele era o Messias humilde, o Rei da Paz. E aí, uma outra coisa que eu penso sobre esse texto é que eu sei que a gente, nesse domingo de Ramos, a gente, liturgicamente, né, algumas igrejas usam os ramos, cantam, a gente lembra, fazemos isso anualmente, as igrejas fazem isso anualmente, e é bom a gente repetir, porque a repetição nos ensina, marca, aprofunda, nos faz refletir. Mas a gente tem um problema de transformar, nós podemos cair no erro de transformar a liturgia em mera repetição. Todo ano a gente tem o Natal, todo ano a gente tem a Páscoa, todo ano nós temos o Domingo de Ramos. Ou então, também a gente tem o poder de transformar os textos bíblicos mais belos e mais profundos em leituras frias e enfadonhas. Salmo 23, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada importa. Salmo 91, ele aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi ao Senhor é meu rei. Então, nós temos a capacidade de transformar grandes textos belos, profundos, que falam da nossa redenção, como a gente banaliza também, né? Torna o lugar, a coisa sagrada, a gente torna num lugar comum. Isso é uma questão que a gente tem muito essa ideia. Podemos permitir que a relação com Jesus, a transformação pela mensagem do Evangelho, possa ser transformada em mero artifício religioso. Isso é uma coisa também muito, muito difícil, porque a gente tem essa capacidade de transformar a relação com Jesus em mero evento religioso. Por exemplo, nós temos saudade de nos encontrar, porque o culto não é só um encontro de pessoas. O culto tem outros significados, o ajuntamento do povo de Deus tem outros significados. Nós temos essa dificuldade. O Evangelho, a mensagem, um texto como esse, celebrações como essa podem se transformar em meros apetrechos religiosos. De maneira que talvez isso não provoque qualquer mudança, não faça muitas vezes sentido. Falamos de religião, depois a gente tem a questão de assim, nós falamos de religião, aí a gente fala, agora vamos falar de coisa séria, vamos falar de trabalho, vamos falar da vida, vamos falar de estudo, como se a mensagem do Evangelho ela pudesse ser colocada à parte e não para transformar a vida. Mas o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todos esses acontecimentos que seguem nessa chamada Semana Santa, muda a história de Jerusalém, muda a história do seu povo, muda a história da religião estabelecida naquele momento, assim como a nossa história, a sua história e a história da humanidade. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque nós não podemos olhar para esse texto e entender ou para esse domingo, entender que é mais uma celebração litúrgica do ano, ou é mais um culto que fala sobre o Domingo de Ramos, porque essa entrada de Jesus provocou uma convulsão em Jerusalém. Provocou uma convulsão na história, mudou a história. Essa semana que vai se suceder a partir desse primeiro evento, ela é transformadora da história. Porque o Evangelho, a mensagem da redenção, de que Deus enviou o seu Filho para resgatar o pecador,
ela provoca uma revolução, ela é transformadora. Ela não acomoda a nossa história dentro da história de Deus. Ela não acomoda a minha vida dentro de um evento religioso. Essa história é transformadora e ela começa já no próprio evento histórico. Se nós voltarmos ao texto, nós vamos ver que, no versículo 10 novamente, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Olha que coisa interessante. Olha que coisa profunda. A cidade de Jerusalém, o centro político e religioso da nação de Israel naquele momento. A grande cidade, a cidade que depois vai ser representada em Apocalipse. Quando Jesus entra, ele provoca alvoroço. E é interessante que até esse momento, Jesus está falando com os discípulos sobre sua messianidade, sobre ser ele o Messias de Deus, sobre ser ele o ungido, o Cristo. Mas a partir desse momento aqui, ele apresenta-se como Messias pelas características com as quais ele entra em Jerusalém. A sua messianidade fica aberta, fica clara. E o povo conhecia muito bem as histórias, as profecias do Antigo Testamento acerca dele, então isso fica claro. E essa entrada dele provoca essa convulsão, esse alvoroço, esse movimento na cidade, desde a sua recepção e depois os próximos eventos que vão se suceder durante toda a semana. Meus irmãos, não tem como a gente experimentar o poder do Evangelho e não experimentar uma transformação profunda. Por isso a religião não é lendo um livro esses dias, o autor dizia, você coloca Jesus como, ele é um sábio, ele é um instrutor. Não, ele provoca uma transformação. Quando a verdade de Jesus é revelada, há uma transformação, coisas mudam, situações são transformadas, a começar em nós. O nosso coração, que estava em guerra para com Deus, experimenta a paz que excede todo entendimento. A gente passa a viver não para nós mesmos, mas para Deus e para a sua vontade e para o próximo. A direção da nossa vida toma outro rumo. E é isso que o texto vai mostrar aqui, porque Jesus alvoroça, provoca alvoroço aqui em Jerusalém. Eu queria abrir agora em Marcos capítulo 11, que a gente vai ver mais alguns textos. E é interessante que Jesus, então, ele provoca esse alvoroço, mas ele vem como um rei humilde. Ele não vem com a espada desembainhada na mão, gritando liberdade, liberdade sobre o povo de Deus. A sua proposta, o seu reino não é visível. O seu reino e a sua proposta não supre os anseios de um povo que estava oprimido, que tinha uma promessa sobre ele e que aguardava a promessa porque acreditava no caráter do Deus que prometeu, mas ele não veio para satisfazer os anseios do povo, dos estudiosos, dos religiosos. Ele veio conforme a palavra de Deus diz que ele via. Isaías 42 diz que o servo do Senhor, apontando para Cristo, não pisaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega. Ele é o Sar Shalom de Israel, o rei da paz. Quando ele entra, a sua entrada provoca alvoroço, porque ele da maneira como ele entra, ele declara a sua messianidade, mas ele não vem com suprir as expectativas. E quando o povo grita, Hosana, salva-nos, Senhor, é interessante que salvação esse povo estava aguardando. Era essa salvação que Deus veio trazer através de Jesus. E é muito interessante que nós colocamos expectativas, né? Quando eles repetem o Salmo 118, ó Senhor, salva-nos, ó Senhor, prospera-nos.
Será que eles compreendiam? Por isso que Mateus diz, quem é este? Mateus registra essa pergunta, quem é este? E também eu penso, né? Será que nós entendemos a salvação que Jesus veio trazer? Ou quando nós clamamos, Senhor, salva-nos. Será que nós entendemos a profundidade, o que isso representa para nós? Qual é o compromisso assumido? Quais são as bênçãos experimentadas? E essa é uma questão que vai permear essa narrativa. E Jesus, então, vem, né, como um rei humilde, e o Jonathan Edwards, ele prega um sermão em 1738, diz que um dos seus sermões mais famoso, intitulado A Excelência de Cristo, e ele baseia o seu sermão em Apocalipse 5, de 5 a 6, que fala justamente da visão do Senhor, e diz assim, Apocalipse 5, de 5 a 6, então um dos 24 anciãos me disse, não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. João continua em Apocalipse, então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Muito embora a expectativa messiânica do povo de Israel, muitas vezes as nossas expectativas lançadas sobre Deus sejam confusas, não estejam em sintonia com aquilo que a palavra dele diz que ele é e da sua obra, o Jonathan Edwards pregando, ele vai dizer que pensar sobre essas características que se sobrepõem em Jesus. Ele diz em qualquer outro ser seria impossível, mas em Jesus é possível. Por exemplo, o leão se sobressai por sua força e pela majestade de sua aparência e rugido. O cordeiro chama a atenção pela brandura e paciência. É sacrificado como alimento e para a fabricação de vestimentas. Mas no texto vemos que Jesus é comparado a esses 2 animais, leão e cordeiro, pois as diferentes excelências de ambos conjugam-se nele de forma maravilhosa. Há em Jesus Cristo uma conjugação de excelências tão distintas que, se não fosse nele, nos teriam parecido totalmente incompatíveis em outras pessoas. Ele continua, o Jonathan Edwards, falando sobre esse texto, ele diz, ele continua listando traços do caráter de Jesus que consideraríamos mutuamente excludentes. Em Jesus encontramos a majestade infinita e, ao mesmo tempo, a completa humildade, a justiça perfeita e, ao mesmo tempo, a graça sem limites. A soberania absoluta e a mais completa submissão, a total dependência de si mesmo e, ao mesmo tempo, total confiança e dependência de Deus. Observe esse poderoso rei entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, e encarar aquilo que ele encontrará lá. Observe, quem é este? Quais são as expectativas do povo sobre esse rei que viria para lhes trazer paz e restaurar a Israel, a sua posição de possuidor da terra? Quem é este? Alguns vão dizer ele é o profeta de Nazaré, profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. São expectativas que se tem, mas ele tem essas características, ele é justo, ao mesmo tempo ele é humilde, ele é leão e ele é o cordeiro. E é interessante que quando ele provoca esse alvoroço na cidade, ele vai além, porque Jesus, depois que, aqui Marcos capítulo 11, verso 11, depois que ele entra e as pessoas cantam, ó Senhor, salva-nos, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Versículo 11 diz, e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus vai ao templo,
Depois ele passa por uma figueira e aquela história que ele amaldiçoa a figueira porque nela não há fruto. Essa figueira é uma parábola para o povo de Israel. E depois, no versículo 15, Jesus volta lá, chamada purificação do templo, Marcos 11:15, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, as tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Veja que coisa interessante. Jesus entra como rei para vindicar o seu reino, como rei que é prometido, para vindicar o seu povo. Para isso ele vai à cruz para morrer, mas ele provoca um alvoroço na cidade, desde a sua entrada, e ele entra no templo, e ele faz uma limpeza no templo, preparando o templo. Na verdade, um autor diz, ele limpa o templo, e ele faz isso porque o que está acontecendo com o templo, aquele lugar onde estão os cambistas e os vendedores, era um lugar reservado para receber gentios e viúvas. Alguns vão dizer, era uma área missionária do templo. Era uma parte onde os gentios e as viúvas entravam para poder ouvir a exposição da lei. E o que aconteceu com esse lugar? Esse lugar foi tomado pelos artifícios religiosos, pela superficialidade. O que é que acontece aqui? As pessoas vinham para oferecer sacrifício. E há alguém que pensa, poxa vida, se a pessoa vem de longe, distante, para oferecer sacrifício no templo, por que nós não facilitamos o caminho dela? E ali eles começam a negociar os animais para o sacrifício. Só que aquilo vira um negócio grande. Alguns comentaristas dizem que chegavam a vender milhares de animais. Então você imagina um lugar com vendedores falando, negócio rolando, animais, e era o espaço justamente onde os gentios, as viúvas se aproximavam para ouvir. Tanto que Jesus diz, versículo 17, não está escrito, ele cita Isaías, o profeta Isaías, capítulo 58, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isso, o que assusta aquela multidão quando Jesus espanta os cambistas, não é o que Jesus está fazendo em si, mas o que Jesus diz. Porque, de alguma maneira, eles não entendiam que o templo era uma casa de oração para todas as nações. Era para que as nações fossem atraídas e ali aprendessem acerca de Deus. Quando Jesus entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, ele provoca um alvoroço, ele vai estabelecendo a ordem daquilo que tinha sido tirado da ordem. E não é porque Jesus ia limpar o templo apenas, mas de alguma maneira ele estava apontando para o que ele ia fazer quando ele é morto na cruz, e a Bíblia diz que o véu é rasgado de alto a baixo, abrindo assim a entrada, o acesso por meio do seu sacrifício, do seu sangue a Deus, não precisando mais de intermediação, não precisando mais de que um sacerdote se apresentasse anualmente para ali oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Agora o véu iria se abrir de alto a baixo, ele começa a limpar o templo. Existem muitas outras questões, porque Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, e ele pode fazer essa purificação. Isso é legalmente dado a Jesus por meio, inclusive, de Levítico, e ele é o sumo sacerdote, o verdadeiro e único sumo sacerdote, o pleno sumo sacerdote, que diz a carta aos Hebreus, entra de uma vez por todas no templo, no Santo do Santo, oferece sacrifício de si mesmo e é aceito por Deus. A entrada triunfal de Jesus no domingo de Ramos deve nos fazer vibrar, porque o Deus cumpriu a sua palavra, mas também vai provocar em nós transformações. A mensagem do Evangelho ela é uma mensagem de paz, mas Jesus diz,
Eu também vim trazer guerra. A mensagem do Evangelho tira-nos do conforto do pecado, do conforto das nossas próprias convicções, tira-nos do conforto das nossas expectativas acerca de Deus e traz a verdadeira realidade de Deus para nós. E é interessante que um comentarista falando desse texto, dessa limpa do templo, ele diz o seguinte, depois Jesus vai e faz a maldição da figueira, ele diz que Jesus estava fazendo uma demonstração, uma parábola aos seus discípulos acerca do povo de Israel, que não estava frutificando a religião de Israel. Ele diz, a figueira torna-se uma metáfora perfeita para Israel, e mais do que isso, para aqueles que alegam ser o povo de Deus, mas não geram frutos para Deus. Ao voltar para o templo, Jesus estava voltando para um lugar repleto de atividades religiosas. Exatamente como muitos ajuntamentos religiosos hoje. Uma porção de coisas para fazer, uma série de compromissos a cumprir, muito barulho, muita gente indo e vindo, muita interação, mas toda essa agitação não trazia em si uma só gota de espiritualidade. Ali, ninguém realmente orava. Veja como o templo perde a sua função. Aquele lugar que era um lugar de oração para o povo de Deus e para todas as nações, perde a sua função. E quando Jesus entra, Jesus restabelece não somente a função do templo, mas ele dá o verdadeiro significado do que é o templo, o verdadeiro significado do que é o Santo dos Santos, o verdadeiro significado do que é o sacrifício, o verdadeiro significado do que é o sumo sacerdote, do que é o sacerdócio de Cristo. Veja, ele movimenta. Outra coisa que Jesus, quando ele entra, até agora ele diz, quando ele faz o milagre, ele diz, não diga que eu sou, não conte o que eu fiz, não diga para ninguém. De alguma maneira ele mantém silêncio sobre a sua obra, mas no momento certo ele entra e se revela. E quando ele entra em Jerusalém, ele revela a expectativa do povo, mas ele também revela os corações. As intenções do coração são deixadas claras. Lembre-se, logo depois disso, a Bíblia diz que Satanás toma o coração de Judas e o induz, o tenta, prova para trair Jesus. O texto aqui também diz que quando ele faz essa entrada, os grupos religiosos, políticos, ficam atordoados por ver que a multidão ficava espantada com o que Jesus diz e começam a tramar a sua morte. E cada vez mais vão deixando público, porque essa entrada triunfal de Jerusalém também representa, de certa maneira, a manifestação da mensagem do Evangelho na vida de alguém. Ela põe o coração para fora. Jesus vai dizer, não tema o que entra. O homem não deve temer o que come. O homem deve temer o que sai de dentro. Porque o que come, ele diz, passa pelo processo digestivo e é lançado fora. Mas o que sai é o que contamina o coração do homem. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, essa entrada do rei, que vindica para si o reino, que vindica para si toda a criação, através do seu sacrifício, ela nos traz paz, mas ela vai revelar o nosso coração. Ela vai mexer com as nossas convicções. Ela vai perturbar o modo como nós vivemos. O Evangelho perturba. O Evangelho provoca. O Evangelho não se adequa à nossa vontade. Deus não veio para se adequar aos nossos desejos. Deus não veio para se adequar às nossas expectativas. Ele não vem para suprir as nossas falhas ou as nossas convicções, as nossas lacunas emocionais. Deus veio para reivindicar ou para vindicar para si o reino, o governo e a salvação da criação de Deus. Mas ele vem como a palavra diz que ele é. A mensagem do Evangelho é a mensagem do Deus que entrou na história, e nenhuma religião do mundo há essa mensagem, essa entrada de um Deus que se torna assim como os seus e habita entre os seus e é rejeitado pelos seus e morre pelos seus por amor. Mas também essa mensagem ela alvoroça, ela transforma
ela muda, ela destrói convicções falsas, ela revela o coração do homem, como revelou o coração daqueles religiosos. No versículo 12, no capítulo 11, versículo 18, e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. Veja, até aqui há muitas armadilhas que passam pelo campo teológico, perguntas capciosas para colocar Jesus em dificuldade. Mas quando o rei entra, o coração dos homens é revelado, o coração desses religiosos é colocado para fora, o templo é ajustado, aquela bagunça que virou o templo, o lugar da oração é organizado. A mensagem do evangelho provoca transformações. Jesus disse: eu não vim trazer paz, a paz que vocês entendem. Jesus é o príncipe da paz. Ele veio trazer paz entre os homens e Deus, veio trazer paz entre o homem e o seu semelhante, veio trazer paz entre o homem e a criação de Deus. Porém, não é a paz que nós pensamos. Porque o evangelho vai passar uma linha e dizer: isso aqui é pecado. A entrada de Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém, o domingo de Ramos, é essa entrada do rei na história humana, que vai mudar a história. Nunca mais a história humana será a mesma. Nunca mais Jerusalém foi a mesma. E Jesus profetizou sobre ela, a sua destruição 70 anos depois aconteceu. Nunca mais a história daqueles religiosos foi a mesma. Nunca mais a história dos discípulos foi a mesma. Nunca mais a história da humanidade foi a mesma. Nós contamos a história da humanidade e marcamos a história da humanidade com o evento Cristo. Eu quero dizer com isso, e quero que os irmãos reflitam, que isso não é apenas um ato litúrgico anual. Isso não é apenas uma repetição, porque eu faço parte da religião cristã. Esse ato foi um ato histórico, mas também é um evento eterno e que acontece nos nossos dias, na sua e na minha vida. Eu quero concluir com os irmãos fazendo um convite a você à reflexão. Fazendo um convite a eu e a você, a nós, nesse tempo que aproxima da Páscoa, a perceber em nós quais são as mudanças operadas pela mensagem do Evangelho, pela entrada do Rei na nossa vida. E a convidar você, que tem nesse momento de dificuldade, talvez algumas expectativas acerca de Deus vão cair. Talvez algum tipo de fé que foi alimentada, não bíblica, ela rui. Alguns planos que nós fizemos ou fazemos não acontecerão. Talvez você que no meio dessa situação que a gente vive de pandemia e de notícias ruins diárias, você seja tentado a perder a esperança. Você não teve a experiência de clamar: Hosana, salva no Senhor, porque você não percebeu que você é um pecador. Que você e eu vivemos uma vida em desconformidade com a vontade e com o plano de Deus, e que Jesus entrou na história, assim como entrou em Jerusalém, para mudar a história. Para mudar a história não somente do seu povo Israel, mas para mudar a história de toda a humanidade, do qual eu e você fazemos parte, aqueles que são chamados por sua vontade, conforme o seu propósito. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para receber não o Deus, não o Messias que nós aprendemos quando criança, ou que a religião que me educou me ensinou, mas o Messias prometido conforme as Escrituras, que cumpriu toda a vontade de Deus e que entra em Jerusalém sabendo que vai à cruz para morrer, cumprindo toda a justiça de Deus, a fim de que fosse colocada sobre eu e você a sua justiça, o seu perdão, e tirado de nós a condenação que estava sobre nós pelo pecado. Em Lucas,
No mesmo relato, Lucas vai dizer que eles não perceberam. Lucas capítulo 19. Capítulo 19, versículo 44, diz assim, versículo 43 diz, pois sobre ti virão dias, Jesus lamenta, chora sobre Jerusalém, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Jesus está profetizando sobre Jerusalém, diz, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém, apesar de tudo isso, naquele momento, não reconheceu a oportunidade da visitação de Deus. Meus irmãos, nós não podemos perder a oportunidade da visitação de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá. E sabe qual é a oportunidade que Deus nos dá? Hoje, agora. Deus nos dá a oportunidade agora, tanto aqueles que conhecem, quanto aqueles que não conhecem, de se aproximar dele e deixar com que o Rei tome a nossa vida e reine sobre nós. Não colocar Jesus, o Messias, num canto da nossa existência, das nossas expectativas, mas deixar com que ele entre na nossa história, transforme a nossa história, provocando um alvoroço, uma transformação, mudanças de paradigmas e fazer com que isso seja uma realidade. O Rei veio. O Messias aguardado veio conforme Deus havia prometido. Deus cumpriu a sua promessa. É claro que durante a semana aquele povo que aclama, aquele povo que trama a morte, vai até o fim com o seu plano, mas tudo isso estava estabelecido por Deus. Ele precisava morrer para que pudesse entrar na sua e na minha história, na sua e na minha vida, na sua e na minha existência, dando um destino novo, dando uma nova perspectiva, transformando homens e mulheres pecadores em homens e mulheres transformados, santos. Meus irmãos, nós precisamos meditar nesse domingo de Ramos. Nós podemos cantar, ó Senhor, salva-nos, Hosana, aquele que vem, aquilo que você procura dentro de você e eu muitas vezes, os nossos anseios mais profundos que não são supridos pelo dinheiro, não são supridos pelo trabalho, não são supridos pelo conhecimento que adquirimos na academia, não são supridos pelos relacionamentos que nós muitas vezes estabelecemos, não é suprido por nada. O Rei prometido, o Senhor da paz, pode suprir. Ele pode suprir. E eu queria terminar essa noite dizendo, pense nisso. A mensagem do Evangelho. O Rei Jesus, ele pode e ele quer transformar a realidade da nossa vida. E hoje é o dia, é o ano aceitável, é o momento propício. E quando ele entra, ao mesmo tempo que ele transforma, essa transformação, como diz o C.S. Lewis, em um dos seus livros sobre as Crônicas de Nárnia, tem um dragão, a figura do dragão, e ele diz, o leão cravou em mim as suas unhas, foi tirando de mim a pele. Doeu, mas foi uma dor que me transformou. Jesus que faz isso. O Evangelho faz isso. Penetra o mais profundo do nosso ser, transforma o nosso coração, a fim de que nós possamos experimentar a verdadeira paz e o poder da vida eterna que somente Ele pode dar. Queria orar com você nessa noite. Desculpe-me se eu me alonguei, mas essa palavra tem mexido comigo. O Rei que entra e muda Jerusalém, muda o templo, muda a história, muda as perspectivas dos homens e dá um novo significado. E todos aqueles que têm essa experiência podem experimentar a sua paz. Queria orar com você. Você que ainda não abriu seu coração de fato
Você ainda que não se entregou a essa verdade. Você até acha Jesus bom. Você acha a igreja legal. Você gosta de cânticos. Você gosta até de ler um salmo. Você acha bonito as coisas dos cristãos. Mas você não percebeu que Jesus está chamando você para um compromisso, uma transformação radical, um ressignificado completo, um destino eterno. Meus irmãos, o templo foi destruído. Era a maior glória do povo de Israel. Jerusalém foi sitiada e tomada. Era a cidade, o centro religioso. Assim como na nossa vida, todas as nossas conquistas, todos os nossos troféus, todas as nossas vitórias, elas são muito vulneráveis, são muito efêmeras, são muito frágeis. Mas quando nós experimentamos essa entrada do Rei da Glória, quando nós experimentamos essa entrada triunfal na nossa história destruída, no nosso coração imperfeito, na nossa vida pecadora, nós experimentamos essa mudança que faz com que a gente possa dizer: agora eu encontrei o que estava procurando. O rei entrou, morreu, sofreu, padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia e enviou o seu Espírito. Queria que você orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Obrigado, porque o Senhor cumpriu a tua promessa. O rei veio para vindicar o seu reino, como tinha sido prometido antes da fundação do mundo. Ele morreu, diz a tua palavra. Foi prometido em Gênesis 3,15, em Êxodo capítulo 12, quando o Senhor se revela a Abraão e diz: de ti farei bendita todas as famílias da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que libertou o seu povo da opressão do Egito e os conduziu 40 anos no deserto, e os conduziu por toda a história até que o Messias viesse. A história da redenção é uma história real, eterna, verdadeira e transformadora. Senhor, que o Senhor possa entrar com a verdade do Evangelho no coração daqueles que estão nos assistindo. E quando nós temos um encontro com o Rei, nós nos prostramos, nós reconhecemos, nós descansamos, nós encontramos a verdadeira paz. Senhor, revoluciona a nossa história, revoluciona as nossas vidas com o poder santificador do Teu Espírito, transforma-nos de maneira que a nossa vida seja agradável ao Senhor por meio de Cristo e que correspondamos a essa verdade no nosso dia a dia, no amor pelo Senhor, no amor pelas Tuas coisas, no amor pelo nosso irmão, no amor pelo que sofre, até o dia em que nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, mas também o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou muitos, de muitos povos, tribos, raça, língua e nação. Que o Senhor possa entrar naqueles que não tiveram essa experiência. Perdoe os pecados. Revela a tua salvação. Abençoe a tua igreja, o teu povo, a tua gente espalhada sobre a face da terra. A tua igreja batista da Granja Viana, uma igreja pequena, localizada ali na Granja Viana. Abençoe-nos como igreja. Abençoe a tua gente. E que nós possamos, de fato e de verdade, experimentar a transformação e a visitação do Rei. E a nossa vida nunca mais, não é mais a mesma e nunca mais será a mesma. Revoluciona o Brasil, revoluciona as nações com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e infinitas consolações do seu Espírito. Seja sobre nós o seu povo, povo do Rei, povo que foi salvo pelo Rei, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom estar com vocês. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa oração. Acompanhe-nos durante a semana
a nossa grade de programação. Entre em contato conosco, você passou aí o WhatsApp da igreja, quiser marcar um aconselhamento por telefone, online, procure-nos, nós estamos aqui para a gente caminhar junto nesses tempos, nesses dias, passarmos por ele louvando e glorificando o Messias, o Rei que veio. Deus abençoe, tenha uma semana de descanso, em nome de Jesus. Amém.